E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Vejam aí. E é óbvio que a pauta do momento, nos principais veículos de comunicação, sejam veículos independentes, como o Brasil 247, Fórum, Carta Capital, DCM e outros, e também na mídia corporativa, estão basicamente atrelados à questão agora das campanhas, né? Seja a campanha do Bolsonaro, a campanha do Lula, e a campanha da Simone Tebet e a campanha também do Ciro Gomes. Ciro Gomes, bom, sendo mais lembrado nesse momento pela virulência dele, pelo desequilíbrio dele, do que qualquer outra coisa. Mas os demais candidatos seguem no seu curso. Lula, a princípio, indicando uma possibilidade. Nós temos explicado vários vídeos aqui sobre isso, que provavelmente vai vencer no primeiro turno. E aí eu vou usar uma expressão que eu já vou explicar o porquê dessa expressão. Começa já a se estabelecer um consenso que isso é o melhor para o país, que ele logo vença no primeiro turno. Esse consenso agora começa a ser criado com a campanha do voto útil. E nós temos publicado alguns vídeos onde expressões do futebol, por exemplo, e também da sociedade civil, aí pedem que tanto os eleitores de Ciro Gomes quanto os eleitores da Simone Tebet não votem nesses dois candidatos, porque votar nele é exatamente votar em Bolsonaro, ou seja, levar Bolsonaro para o segundo turno, já que eles não têm nenhuma viabilidade eleitoral de chegar ao segundo turno. Então isso está sendo pregado de uma forma agora sistemática. Há um engajamento muito grande, especialmente da classe artística, do pessoal do futebol, né? Nós tivemos depoimento do Raí e de vários outros craques, a gente já mostrou vídeos aqui. Vanderlei agora também fez um depoimento também nesse sentido, que nós temos que tirar o sociopata, não dar chance a ele, para que ele chegue no segundo turno e aí promova, sabe-se lá o que nesse país, ou seja, que nessa batida da agora, em busca de um consenso, de uma posição mais hegemônica, que o bolsonarismo seja, o ideal seria que ele fosse completamente destruído. Nós temos algumas declarações também, digamos assim, não críveis, Bolsonaro dizendo que se ele perder ele vai se recolher. Você acredita nisso? Claro que não, é balela, simplesmente para criar uma certa emoção. Ele estava, evidentemente, quando ele falou, ele estava falando com o público evangélico, que é o público maior ainda hoje dele, lembrando que o último IPEC, ele 46%, Lula 27%. Mas eu faço esse preâmbulo todo porque eu queria discutir justamente sobre essas questões de consenso. Tá? Um outro tema também que tem, de vez em quando, lá no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp aqui da Política em Debate, é só deixar no seu comentário aí o seu WhatsApp que a gente adiciona você. Tá? Mas no nosso grupo nós temos, então, mostrado esse bom momento da campanha Lula, não é? Claro que tem uma grande convergência, uma ola realmente no nome de Lula nesse momento, é indiscutível isso. O Bolsonaro já sabe disso. Nesse momento, então, se caminha para um consenso, né? E parece que é assim, né? Especialmente depois que se percebeu que a chance de vitória em primeiro turno realmente se torna factível. Nós tivemos agora a pesquisa IPEC, a última que saiu ontem, né, que desanimou completamente os governistas da campanha de Bolsonaro. Lula único cresceu 2 pontos percentuais, 46%, falo isso a nível nacional. Bolsonaro voltou para 31%, Ciro voltou para 7% e a Simone Tebet ficou em 4%. Então há um grande movimento para que Lula seja eleito realmente no primeiro turno. Ele também tem trabalhado para isso. A campanha agora acertou, não é? A todo momento, todas as propagandas dele, o ponto nevrálgico do Bolsonaro é a questão da corrupção familiar dele, da família, né? Por exemplo, a compra dos 51 imóveis em dinheiro vivo, 26 milhões de reais, dos 107 imóveis comprados em 1990, uma proeza de uma família que era pobre, né? Como é que se deu isso? Já há pedido para que o Ministério Público Federal investigue isso, vindo de um grupo de advogados em São Paulo. Então, realmente, a coisa não está boa com o Bolsonaro. Então, começa a haver esse consenso. Tá? Vou ler aqui agora, eu separo basicamente as coisas que são interesses, né? E um dos tweets do Reinaldo Azevedo, vocês estão vendo agora na tela. O delírio do cara vai longe, o ameaçado STF diz, com uma reeleição, presta atenção, uma reeleição é bem sublinhado. Nós traremos para dentro dessas 4 linhas. Poderia ter sido
à reeleição, mas falou uma, isso, ressaltando o Reinaldo Azevedo. Se vencer, tentará emparedar o STF, emparedar o STF. E se vê que já andou debatendo até terceiro mandato. As palavras fazem sentido. E aí, justo embaixo do tweet, logo no começo, do Reinaldo Azevedo, tem uma manifestação de uma pessoa, eu até iria procurar aqui, mas muito provavelmente já vão ter dezenas e dezenas e dezenas de outros tweets respondendo ao tweet do Reinaldo Azevedo, então vai ficar difícil a gente encontrar. Que se fala, então, que isso é um projeto do Partido Militar. No nosso grupo de WhatsApp, a gente tem discutido muito isso, como eu já falei que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, Partido Militar. Bom, isso realmente começa a fazer sentido quando você olha aquelas colocações de uma, duas e até uma terceira reeleição. Não é? Mas, e que história de partido militar é essa? Isso é óbvio, né? E parece óbvio para mim. Primeiramente, nós temos que atentar para o seguinte fato. A candidatura do Bolsonaro, um candidato obscuro, um deputado federal obscuro, 27 anos, indo para 28, lá no parlamento, no fundo do parlamento, ou dormindo, ou vociferando bobagem, que é o que mais ele fazia. Né? Então, um cara inteiramente sem expressão, que ficou esses 7 mandatos dele no poder, levou a família toda para lá. Acusações de corrupção por tudo quanto é lado, especialmente nesse esquema da rachadinha, né, que vai de cabo a rabo, né, ele, a família toda. Então a corrupção, ela permeia a trajetória do Bolsonaro, as acusações de corrupção. E de um momento para outro, esse deputado, então, ele vira a opção de um grupo político para, então, uma tentativa de eleição. Você acha que isso se deu por acaso? Não. Não, isso realmente aconteceu em 2018, mas o lançamento da candidatura do Bolsonaro, de fato, foi em novembro de 2014, nas Agulhas Negras. Foi lá que se lançou a candidatura do Bolsonaro. E de uma forma ilegal, né? Porque, veja, dentro de uma instituição militar, a Escola das Agulhas Negras, se faz o lançamento de uma candidatura de um deputado à presidência no próximo exercício, seria 2018. Então começou por aí. Tá? Vamos aqui a uma questão de visão doutrinária de como esse governo atuou. Tá? O governo está terminando. Como é que ele atuou, gente? Ele atuou aparelhando fortemente o Estado. Tudo que eles acusavam o PT de fazer, de aparelhar o Estado, de tomar posse da máquina pública, eles fizeram. São entre 6 e 8 mil militares em todas as esferas do poder, sem nenhuma competência em várias delas, culminando com o desastre do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Não é? Agora, sigilo de 100 anos dele, que vai cair, se Deus quiser. E ele, eu espero que acabe na cadeia. Mas esse aparelhamento foi maciço. Tá? Então a primeira marca foi essa. A segunda marca, muito evidente, a instalação, no país como um todo, de escolas chamadas cívico-militares. Beleza? Não é só a escola cívico-militar para tudo quanto é lado no país. Não é? Então, veja, são dois pilares bem característicos. Mas você sabe quem formulou essa estratégia de tomada de poder dessa forma? A tomada de poder por força de um golpe armado, por isso que eu disse no grupo de WhatsApp, né, da Política em Debate, que não iria haver golpe militar armado. Isso já está ultrapassado. Isso era uma outra doutrina. Tá? Doutrina de décadas atrás. Isso ultrapassou. Isso não existe mais. A tomada do poder, ela, pela esquerda, a mais moderna e a mais exitosa foi, eu estou aqui no jornal Opção, e é uma análise interessante, justamente se contrapondo a tudo que eu estou falando aqui agora a respeito de tomada do poder.
pela esquerda. Gramsci, Antônio Gramsci. Quem é Antônio Gramsci? Um filósofo nascido na Sardenha, comunista, que na prisão formulou cadernos, tá? Ele estava preso, e dentre várias dessas conceituações, ele então formulou a estratégia de tomada do poder, que seria uma tomada do poder de uma forma passiva. E quais seriam as formas dessa tomada do poder? Primeira fase: chegada no poder, a tomada dos cargos públicos, dos postos todos, junto com uma corporação, ou seja, partidos políticos que fazem a sua sustentação. Foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Exatamente também o que aconteceu com a coligação do PT, quando assumiu em 2003. A fase 2 é levar a sociedade a um pensamento hegemônico, por isso que eu usei a palavra hegemonia no início, de que os valores da esquerda, em relação à esquerda, são os melhores para a sociedade, que eu acredito piamente. Isso através das escolas, universidades e de todas as instituições civis, jornalismo e tudo mais. Tá? Os militares, o Bolsonaro com seus militares, eles estão tentando fazer justamente isso nessa fase agora. Os governos do PT também chegaram nessa fase. Chegaram na fase 1, chegaram também na fase 2. E foi justamente pelo fato de ter sido tão exitosa a implementação da fase 2 pelas esquerdas durante 14 anos, é que eles agora fracassaram. Eles imaginaram que conseguiriam quebrar essa hegemonia. Não aconteceu. Não aconteceu isso. E muito difícil que aconteça. Porque esse pensamento de esquerda é libertário, ele é igualitário, ele é humano. E o que eles propõem, os militares, não é humano. É selvagem, é brutal. Então eles não vão conseguir isso, mas eles estão tentando. Essas tentativas também do Bolsonaro também passaram, por exemplo, pela questão de praticamente colocar interventor dentro das universidades. É a mesma coisa. A mesma coisa. Dentro também das escolas técnicas, dentro de todas as instituições federais de ensino. Tentou-se isso, ele tentou fazer, houve briga na justiça e tudo. Muita confusão. Acabaram desistindo de fazer isso também. Então, é uma profunda guerra ideológica. Uma que passou e uma que está agora. E o que o partido militar faz nesse momento é exatamente copiar a doutrina do Antônio Gramsci, só que às avessas. Eles aproveitaram que houve, sim, uma revolução exitosa da esquerda no Brasil, na América Latina, e aí eles procuraram fazer justamente o oposto. Então estão seguindo exatamente as mesmas etapas. Bom, eles se deram mal porque escolheram, inclusive, uma verdadeira topeira, sem nenhuma inteligência, um brutamonte, que não tem nenhum traquejo. Cometeram uma série de erros, mas poderia não ter sido assim. Poderia ter sido diferente. E aí, nós temos essas duas fases, que lá o PT, os governos do PT, até o primeiro governo Dilma, conseguiram internalizar no país. E agora nós temos a primeira fase, que eles, claro, têm 8 mil militares, tomaram conta de tudo. Né? Tomaram conta de tudo, agora eles todos vão cair, tá bem. E aí vai subir de novo um novo centro de poder, agora vindo do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados. Então, a coisa volta, inverte. Os militares, na fase 2, eles não conseguiram. Por quê? Porque a fase 2, como eu disse, das esquerdas, estava muito consolidada, foram 14 anos. O golpe de Estado foi para procurar destruir
essa base, esse pensamento. Não conseguiram, ao contrário. Ao contrário. O partido só cresceu e a militância se tornou, então, muito mais aguerrida, muito mais participante. E aí eles acabaram dando com os burros na água. Agora eles estão mortos? Vá saber. Eles vão continuar tentando. Mas falo ainda da terceira fase da revolução passiva de tomada do poder. É quando a sociedade já internalizou a primeira fase, eu tenho toda a estrutura de poder na minha mão, eu ocupei todos os cargos disponíveis em todos os setores, o que eles fizeram, o que o PT também fez, os seus aliados. Na segunda fase é essa, eu tenho a cultura disseminada da esquerda, o que eles não conseguiram fazer. E a terceira fase agora seria o controle, o Estado assumindo o controle de todas as empresas da economia. E aí nós teríamos então uma revolução socialista na sua plenitude, sem dar um tiro. Nunca foi a intenção da esquerda no Brasil chegar à terceira fase. Nunca foi. Mas a intenção do Partido Militar, esse que está aí, é clara. A intenção deles seria, e talvez seja no futuro, tentar chegar à terceira fase. Que eles sejam aceitos pela sociedade em um governo autocrático, a exemplo, por exemplo, da China, tá? Com uma economia liberalizada, a exemplo da China também. É isso. Essa reflexão que a gente tem aqui para hoje. Um grande abraço.